grade as nossas aulas sobre as religiões. Então aqui a gente tem hoje o cristianismo. Então a gente vai falar um pouco a respeito desta religião. Então, a origem do cristianismo, ou seja, quando ele surgiu. Para os cristãos, Jesus Cristo era o Filho de Deus que se tornou homem e veio ao mundo a fim de pregar o amor a Deus e ao próximo. Contudo, foi perseguido pelos romanos e judeus e morto pelos romanos, que não aceitavam as suas ideias. Jesus apareceu como um novo líder, se intitulava como Salvador do mundo, e era assim uma ameaça para o Império Romano, que considerava um blasfemo, sendo também considerado uma blasfêmia quando ele se dizia Filho de Deus, o Messias, pois para os judeus o Messias ainda estava por vir. Então por isso que ele era perseguido tanto por romanos quanto pelos judeus. Após a sua morte, os seus 12 discípulos, ou seja, os 12 apóstolos de Jesus, continuaram a sua missão, ou seja, continuaram a missão de difundir as ideias de Jesus. Sendo reconhecidas essas ideias propagadas, ganharam seguidores. Então nasce assim o cristianismo. Então por que o cristianismo tem esse nome? Por causa da palavra Cristo, que quer dizer a pessoa consagrada. A base do cristianismo, ou seja, o ensinamento ensinado por Jesus, tem como os principais fundamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, os principais ensinamentos de Jesus. Em Roma, foi martirizado Pedro, o discípulo a quem Jesus legou a tarefa de cuidar da sua igreja. Ali também foram realizados vários concílios. Desta maneira, a cidade foi se destacando ao longo dos anos, até se tornar a sede da Igreja Católica. Ou seja, gente, aqui a gente tem uma pequena distinção da igreja primitiva, ou seja, da igreja que Cristo fundou, para as igrejas de hoje em dia. Então a Igreja Católica em si, ela só foi fundada, ela só se tornou mesmo a Igreja Católica lá a partir de 392, quando o cristianismo foi oficializado como religião oficial. Porém, então, por que então Roma é a sede da Igreja Católica? Por que Roma que fica o Papa? Então, por causa disso, porque Pedro foi para Roma e lá ele foi martirizado. A crença em Jesus ganha mais adeptos. Sua doutrina se espalha pelo Império Romano e como os cristãos se recusavam a adorar os deuses, os romanos começaram a perseguir. Assim os cristãos se reuniam escondidos em catacumbas para rezar, até que por volta de 313 d.C., o Édio de Milão proibiu a perseguição aos romanos. E a partir de então o cristianismo cresce e se transforma na religião oficial de Roma. Em 392, ele se torna então oficialmente a religião de Roma. Então aqui a crença cristã. A Bíblia é o livro sagrado e está dividida em duas partes. O Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento relata os acontecimentos antes do nascimento de Jesus, ou seja, o que seria isso? Toda a história que fala dos judeus, toda a história judaica que está na Torá, está no nosso Antigo Testamento, no Antigo Testamento cristão. E o Novo Testamento, que são os acontecimentos após o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, e a vida dos apóstolos após Jesus, ou seja, os primeiros 4 livros do Novo Testamento, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, são textos que falam da vida de Jesus, de como ele tem os seus apóstolos. De Atos dos Apóstolos em diante, são a vida dos apóstolos após a ressurreição de Jesus. Há também então a Santíssima Trindade. O que seria isso? São 3 entes: Pai, Filho e Espírito Santo, que formam um só Deus, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Após a morte, as pessoas têm a vida eterna e vão para lugares específicos mediante o seu comportamento terrenal. Ou seja, as pessoas que são salvas pela palavra de Cristo
vão para o céu, e as que não aceitaram vão para o inferno. E ainda há o purgatório, ou seja, para quem é católico conhece mais a respeito do purgatório. Quem não é católico talvez não tenha ouvido falar. Então o purgatório seria uma espécie de um lugar onde as almas vão, mesmo que elas não tenham sido salvas ainda, mas há uma possibilidade de um dia elas serem salvas. Então aqui embaixo as imagens do céu e como seria os noves, ou como seria o inferno, os 9 níveis do inferno segundo Dante. A volta de Cristo então marcará o fim dos tempos e uma nova era no mundo, sendo que isso está narrado no último livro da Bíblia. Então qual é o último livro da Bíblia? O Apocalipse, que mostra todos os sinais do fim dos tempos, o anticristo e a volta de Jesus. Naturalmente, então aqui a gente tem agora uma distinção entre as religiões, entre as igrejas cristãs, porque religião a gente tem uma, cristianismo, vocês precisam entender. Porém, religião aí varia. Então aqui naturalmente algumas religiões celebram essas datas, algumas não celebram. Então, o Natal, no dia 25 de dezembro, quando se celebra o nascimento de Jesus, ou seja, o Natal. A Páscoa, que se comemora a ressurreição de Jesus, que teria acontecido 3 dias após a morte de Jesus, na Sexta-feira Santa, pregado na cruz. O Pentecostes, cuja palavra significa 50 dias após a Páscoa, é recordada a vinda do Espírito Santo sobre os fiéis, ou seja, sobre os apóstolos de Jesus. Agora a gente vai entrar um pouquinho referente a cada símbolo do cristianismo, que também há igrejas que possuem esses símbolos, que têm esses símbolos, há igrejas que não possuem. No cristianismo há um vasto número de símbolos, só que eu separei os principais e os mais conhecidos. Então a cruz é o maior símbolo cristão, pois segundo os fiéis foi onde Jesus morreu pela humanidade. O peixe, as iniciais em grego significa Jesus, Cristo, Deus, Filho e Salvador. Então, por que o peixe? Porque o peixe, quando existiam os primeiros cristãos que eles eram perseguidos pelos romanos, eles usavam o símbolo do peixe como uma forma para se comunicar com os seus amigos. E também na passagem bíblica onde diz, quando Jesus recruta Pedro, ele diz que Pedro deixou de ser pescador de peixes para ser pescador de almas. Então também tem esse. O pão e vinho, ou o trigo e as uvas, que simbolizam a última ceia de Jesus Cristo com seus discípulos, e em um significado mais profundo, o pão então é a carne de Cristo e o vinho o sangue que foi entregue para salvar todos. Então aqui a gente tem o que eu havia falado lá em cima para vocês, as igrejas cristãs, essa diferenciação que a gente tem um pouco das igrejas cristãs. Ao longo dos séculos, a doutrina cristã foi penetrando em várias sociedades e culturas, que tinham sua própria visão sobre certos assuntos teológicos e disciplinares. Para resolvê-las, convocou-se um concílio com os bispos da igreja, que devem chegar a uma conclusão sobre o tema controverso, ou seja, até 392 eram as igrejas cristãs primitivas. A partir de 392 se oficializou o cristianismo como religião oficial do Império Romano e a Igreja Católica Apostólica Romana como igreja oficial do Império Romano. Então, religião, cristianismo, igreja católica. E uma outra questão então aqui, por que Igreja Católica Apostólica Romana? Igreja, então, por causa do templo, o lugar. Católico, que significa universal. Apostólico, por causa que tem os seus apóstolos, ela vem dos apóstolos de Jesus. E romana, porque a sua sede fica em Roma. Então, em 1054 acontece o Cisma do Oriente. O que é isso? São separadas, então, a Igreja Católica para um lado e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa para outro. Essa então é a primeira divisão, o primeiro cisma que há na igreja no cristianismo.
A partir daí, então, em 1500, mais ou menos em 1500, acontece a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero, onde abre mais ainda essa divisão, mais ainda esse cisma entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Ou seja, a maioria que a gente diz que é evangélico, todos são evangélicos, porque católico é evangélico, ortodoxo é evangélico, e qualquer um que seja Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, todos eles são evangélicos. Por quê? Porque evangélico é aquele que acredita no Evangelho, ou seja, na Bíblia. Cristão todos são, porque todos acreditam em Cristo. Porém, então, mais um. Crente todos são, porque todos acreditam em Cristo. Tem essa crença em Cristo. Ou seja, o que diferencia as doutrinas de cada uma? Por causa que houve alguns desentendimentos, como eu já havia dito, e cada uma seguiu um caminho. Tanto que muitas das doutrinas são bem parecidas, ou seja, o que é? Os ensinamentos são muito parecidos, só que cada uma seguiu um caminho diferente. Assim, então, a gente tem as várias igrejas que compõem a religião cristã. Espero que todos tenham entendido e até mais.